Olha, o Fluminense, a situação do Fluminense é uma fase bem ruim, né? Porque são 4 jogos sem vencer, 3 vitórias, 3 derrotas seguidas. Tá? O time não faz um gol há 394 minutos, são mais de 6 horas e meia jogando futebol sem marcar um gol. Há 4 partidas do Cano não balança as redes, o artilheiro, né? Ele não jogou lá na Bolívia contra o Strongest. Eu discordo do Juca, acho que é derrota sim. O Fluminense foi lá e perdeu. Esqueceu até o uniforme. Como o Flamengo perdeu para o Alcas. Como o Diniz perdeu para o Always Red. O São Paulo perdeu? Não, não, era binacional. Binacional. A Always Red foi o Corinthians. São derrotas. Na altitude, onde for, perdeu. Foi lá e perdeu. Foi com o time reserva. O River Plate também foi com o time reserva. E por isso está todo embaranado lá para se classificar. Correu o risco. Né? Então, assim, é uma derrota, são 4 derrotas. O Fluminense está numa fase complicada. Eu acho que houve muito excesso nos elogios ao Fluminense. O elenco tem muito jogador veterano. Não é um elenco tão farto. E eu acho que esse pedágio seria pago em algum momento. Acho que vai se recuperar. Pode ser que seja na quinta-feira contra o próprio Flamengo. Mas a fase do Fluminense é uma fase realmente ruim que está acontecendo. E ontem achei que o Fábio falhou nos 2 gols. Acho que o Fábio foi muito mal ontem. Ele tem feito grandes jogos, mas ontem acho que ele foi bem mal lá em Itaquera. Eu estive no Maracanã no sábado e, de fato, assim, mudou o comportamento da torcida do Flamengo com relação ao vilão da vez. Né? Está bem claro. O Sampaoli não foi hostilizado, mas a diretoria, como sempre acontece, já há um bom tempo, Marcos Braz, Rodolfo Landim, muitos xingados, e os jogadores cobrados, né? Vários cânticos de cobrança em cima dos jogadores, e não em cima do técnico. Parece que o torcedor já percebeu que trocar de técnico a cada 5 minutos não resolve rigorosamente nada. Atuação razoável no primeiro tempo, até boa em alguns momentos. O Gabigol perdeu pênalti e tudo mais, um pênalti muito discutível, por sinal. E no segundo tempo, péssimo. De novo, o time tem uma queda de rendimento. Muita gente reclamando porque o São Paulo não fez 5 alterações, mas se você olhar para o banco também, ele não tinha muitas opções, tem vários jogadores importantes que estão fora de combate. Ele até hoje não pode contar com o Bruno Henrique, ele não tem a Arrascaeta, ele não tem o Everton Ribeiro, e até caras assim como o Marinho ali, o Mateuzinho, que seriam opções, ele não tinha. Né? E mais uma vez, um jogador se machucando no primeiro tempo, ele teve que queimar uma substituição, porque o Léo Pereira se machucou, e o Wesley se machuca no final, quando ele já tinha feito 3 trocas, e aí não pôde colocar um outro. O Flamengo terminou de novo com um jogador fazendo um número em campo. E o mais absurdo, né? Os caras parecem que não se falam. Em 2 ocasiões, o Wesley mancando, a bola foi passada para ele não tinha condições de correr. Quer dizer, parece que os caras não são capazes, entre eles, de conversar em campo e entender, olha, o moleque está machucado, não passa a bola para ele, né? Ele está só fazendo número em campo. Enfim, e o Cruzeiro, no segundo tempo, poderia até ter vencido. Acho que o empate foi justo pelo que foi o jogo. O Flamengo melhor no primeiro tempo, o Cruzeiro no segundo. Mas o Cruzeiro, no segundo tempo, ele criou situações, o Matheus Cunha fez várias defesas, o Flamengo teve alguma chance também, meio desorganizado, mas conseguiu criar algumas oportunidades. E o Cruzeiro, com um pouquinho mais de qualidade, talvez vencesse o jogo no Maracanã. A fase do Flamengo é ruim, vai haver uma mudança, acho que grande não, mas significativa no elenco, vai ter gente saindo, vai ter jogador chegando, e eu acho que isso é urgente. O Flamengo precisa mudar um pouco o perfil do seu elenco. Alguns jogadores que têm relação custo-benefício baixíssima precisam ir embora, seguir seu caminho, trabalhar em outro lugar, e mostrar para quem está ali que ninguém tem vaga eterna garantida. Isso precisa mudar. E a fase do Pedro é péssima. O Ramon, que convocou o Pedro para a seleção, certamente não está acompanhando o Brasileirão, está lá preocupado com o Sub-20. Porque o Pedro na seleção hoje é um escárnio. O Pedro, simplesmente, não é porque ele não está fazendo gol, não. As participações dele são pífias, muito ruins. O Gabigol também deixa a desejar, mas com uma diferença fundamental. Um se empenha, corre, luta, erra, acerta, tem errado mais que acertado, é verdade. O outro parece que não está em campo. É muito estranho o comportamento do Pedro, e sábado foi assim, uma situação lamentável, um grande erro do São Paulo. Para mim, foi não tê-lo tirado de campo, e sim o Matheus França. Deveria ter tirado o Pedro. E quando tira o Pedro, tem enxeadeira. Tem gente que diz que o Pedro não pode sair, porque a qualquer momento ele pode decidir o jogo. Ele está decidindo muito, inclusive contra o Nublense. Ele teve a chance lá de uma pichotada da defesa do modesto time chileno, e ele desperdiçou jogando a bola por cima do travessão. No sábado foi uma atuação assim, absolutamente inexplicável de um jogador que teve uma temporada que teve no ano passado e começou até bem esse ano.